Então, o primeiro problema é esse problema, Zerru e Semohi. Apresentado pelo Moreninho das Astúrias, no caso eu. Eu fiz uma tradução semântica do meu nome. A história que a gente vai contar agora essa primeira história que a gente vai contar, ela envolve a gente olhar para a Oceania. Mais especificamente, para uma das regiões da Oceania. A Oceania, ela é tradicionalmente dividida em 3 regiões. A Polinésia, que é esse triângulo que tem a Nova Zelândia numa ponta, a Ilha de Páscoa na outra ponta e o Havaí na outra ponta. A outra região é a Micronésia e a outra região é a Melanésia. A gente vai, nesse problema e no próximo, olhar para a Melanésia. Esse nome Melanésia, ele tem a ver, essa raiz é a mesma raiz da palavra melanina e de melanoma também. Significa que tem a ver com pele escura. Essa divisão, um dos traços dessa divisão é que os melanésios, eles tradicionalmente são entendidos como pessoas com uma pele mais escura, mas também com uma grande incidência de pessoas loiras. Os melanésios são meio conhecidos por isso. Isso é uma foto de uma menina de Vanuatu, que é uma das ilhas da Melanésia, um dos países também da Melanésia, e aqui umas crianças loiras também das Ilhas de Solomon. Esse traço ele é interessante, mas esse traço loiro nas crianças da Melanésia, nas pessoas da Melanésia, não tem a ver com mistura com europeus. Hoje a gente sabe disso, que os genes que produzem cabelos loiros são genes diferentes dos genes que produzem cabelos loiros nos europeus. Isso é uma coisa interessante que acontece lá. Em termos linguísticos, a maior parte da Melanésia fala línguas de uma família linguística chamada família austronésia, que supostamente, eu não sei se dá para ver bem no slide, supostamente começou ali em Taiwan, onde tem essa região vermelha. Taiwan tem 9 subfamílias diferentes dentro da família indonésia, austronésia, desculpa. Isso é um dos indicativos que os linguistas usam para determinar o local de origem de uma certa família linguística. Porque a família linguística significa isso, né? Todas as línguas da família vieram de um ancestral comum. Esse ancestral comum era falado onde? Uma das maneiras da gente tentar responder essa pergunta é ver em qual região existe uma densidade maior de famílias diferentes, de subfamílias diferentes dentro daquela família. No caso, 9 famílias dentro da família austronésia estão em Taiwan. Isso é uma das coisas que indicam. Isso, junto com a arqueologia, com outras coisas, indicam que essa família surgiu lá. Mas aí tem outros grupos que a gente usa, né? A gente vai olhar para esse grupo chamado Grupo Oceânico, que inclui uma parte da Ilha de Pápua. A gente vai ver várias coisas com a Ilha de Pápua hoje, mas inclui principalmente as ilhas da Melanésia e algumas ilhas também da Polinésia e da Micronésia. Então é isso. Especificamente, a gente vai olhar para esse conjunto de ilhas aqui chamado Nova Caledônia. Tecnicamente, a Nova Caledônia é parte da França, ela não é um país independente. É um território francês, território ultramarino. A situação política da Nova Caledônia é um pouco complicada. Mas os habitantes nativos da Nova Caledônia são chamados se auto-chamam de Kanak. Esse aqui é o escudo da Nova Caledônia, informal, né? Porque ele é um departamento da França, então não tem um escudo oficial, como um país independente, mas esse é o escudo que tem várias referências à cultura kanak. Mais especificamente, a gente vai olhar para essas duas regiões aqui. Então, tem essa ilha principal aqui, que tem várias línguas que são faladas nessa ilha, dependendo da região da ilha. E essa região da ilha aqui, mais ou menos essa região, é a região onde é falada a língua Semohi. E essa outra ilha aqui, essas 3 ilhas aqui, esse atol e essas 2 ilhas, fazem parte da Nova Caledônia também. Essa ilha aqui é a Ilha Lifu. Lifu é um nome, enfim, francês, mas o nome nativo da ilha é Ilha Dréhu. Na Ilha Dréhu é onde se fala a língua Dréhu. Então é isso. Isso aqui é um grupo de teatro da Ilha Dréhu, encenando um mito tradicional. Então a gente vai olhar para essas 2 línguas, Dréhu e Semohi. Antes de olhar para a língua, eu queria fazer um comentário rápido sobre o formato desse problema. Vocês testaram esse problema, né? Esse tipo de problema, vocês já viram esse tipo de problemas nesse formato em outras situações. Eles têm um nome chamado kibuzi, que significa literalmente cabritinho em Swahili. A razão para isso é que o primeiro problema composto desse tipo foi composto pelo Alfred Jurinsky, que quem viu quem estava na abertura da Elo lembra que o Alfred Jurinsky foi um dos caras que inventou esse negócio de problema de linguística.
E em algum momento ele compôs esse problema. Depois vocês vão ter os slides, vocês podem tentar resolver. Mas é isso, está escrito aqui. Dani Slava na Yazik Swahili, Vostok na África, são dadas palavras na língua Swahili, na África do Norte, e Perevodi na Russki Yazik, e suas traduções na língua russa, em Drugom Pariat, em qualquer ordem. E aí as palavras em Swahili e as palavras em russo fora de ordem, eu botei as traduções em português para vocês verem. E aí Zadani, Ustanavich, traduza quais significados correspondem a cada palavra. Então, vocês já viram vários problemas nesse formato, né? As palavras embaralhadas, talvez alguns problemas nesse formato tenham traumatizado vocês, inclusive. Depois vocês podem digitar no chat aí se vocês têm algum trauma específico para esse tipo de problema. Mas por que eu estou falando disso? Porque, especialmente quando esses problemas de palavras embaralhadas, eles envolvem relações semânticas, a gente precisa ter clareza sobre o que a gente está fazendo quando a gente tenta resolver um problema desse. A gente tem duas coisas, né? A gente tem as palavras na língua que a gente não conhece, que a gente pode chamar de solverês, a língua que a gente quer resolver, e tem as palavras no problemês, na língua que a gente sabe, no caso português. Nas línguas que a gente entende os significados, a gente pode pegar as traduções para o português, a gente pode imaginar várias relações semânticas entre elas, né? A gente pode dividir em unidades. Na lista zero, vocês também resolveram um problema com isso, né? A gente deu os feedbacks para vocês e a gente viu várias coisas que vocês fizeram. Algumas pessoas tentaram decompor as palavras em unidades menores, outras pessoas tentaram agrupar as palavras em campos semânticos que incluam várias palavras, outras pessoas tentaram direto estabelecer algumas relações, tudo isso funciona. E essas relações podem ser de vários tipos, né? Elas podem ser relações semânticas. No caso, em geral, qualquer problema que tem palavras embaralhadas, ele não precisa ser um problema semântico, pode ser um problema sobre qualquer outra coisa, desde que você consiga achar relações entre as palavras. Pode ser que algumas palavras sejam verbos, outras palavras sejam substantivos, pode ser que tenha relações sintáticas ou morfológicas desse tipo. Pode ser também que tenha relações numéricas, a gente pode ter as relações aritméticas como um tipo de relação semântica, né? O problema disso é que isso gera muitas possibilidades. Tem muitas relações possíveis entre as várias palavras em português, né? E aí as cabritinhas fazem a festa. E são as cabritinhas fazendo a festa. Mas, por outro lado, no problemês, a língua que a gente não sabe os significados, a gente não consegue fazer isso. Se a gente não sabe os significados, o que a gente pode fazer com essas palavras? A única coisa que a gente pode fazer é analisar a superfície das palavras. Ou seja, analisar a forma das palavras, né? Mas para fazer isso sem a gente se confundir, é muito importante nessa parte que a gente está olhando para a superfície das palavras, a gente ser preciso, visualmente preciso. A gente precisa organizar de um jeito que as relações entre as palavras fiquem muito claras. Então, a gente pode fazer isso de várias maneiras, desenhando diagramas, fazendo tabelas. Uma maneira particularmente boa de fazer isso é usando grafos, ou seja, relações desse tipo, em que a gente estabelece vértices e arestas e a gente desenha as relações semânticas dessa maneira. E é isso que a gente vai fazer aqui. Aí, depois que a gente desenha o grafo, fica mais fácil a gente, como se fosse, domar as possíveis relações semânticas em português. Porque aí a gente pode pegar as relações em português e ir encaixando pouco a pouco no grafo. E aí isso vai como se fosse conduzindo a nossa mente de uma maneira um pouco mais clara para, assim, das muitas relações de significados que podem existir, quais que realmente fazem sentido para essa língua. Então, a gente vai ver, como exemplo disso, a gente vai resolver esse problema aqui. Esse problema foi composto pela Ksenia Guilharova, que é minha colega no júri da Olimpíada Internacional, e é uma das organizadoras da Olimpíada Russa. Esse problema ele é um kibbuz um pouco diferente, porque em vez de ter uma língua que eu não sei, tem duas línguas que eu não sei, a língua drehu e a língua semurri. E tem umas relações entre as palavras drehu e as palavras semurri, e tem as traduções das duas fora de ordem. Então a gente está lidando com três línguas aqui, português, drehu e semurri. Aqui embaixo tem uma nota aqui, tem esses dois desenhos e tem essa nota aqui. Essa é a nota que geralmente tem no final dos problemas. Eu botei ela pequenininha porque às vezes a gente trata elas desse jeito, quando a gente vai resolver o problema. É um negócio aqui que não importa. Mas, em geral, a gente deveria ler todo o problema antes de tentar resolver, porque todas as partes do problema podem ter informações úteis. Então, eu aumentei aqui a nota. Então, tem essa parte inicial, que a gente já falou, assim, que é o contexto geral da língua, onde a língua é falada,
quantos falantes tem, qual família é, eventualmente, dependendo do quanto você sabe sobre essa região do mundo, sobre essa família linguística, isso pode te dar informações úteis. Claro, você não pode ficar preso nisso, mas isso pode ser útil. E tem a nota fonética aqui. Então, esse MN com as bolinhas são as versões desvozeadas das vogais, e esse DR e o TR, eles são as versões retroflexas. Eu estou falando disso porque vocês já tiveram um encontro de sons, né? Então, vocês se relacionam com isso. Então, o DR representa G, e o TR, T, que é o T e o D com a língua curvada para trás, tocando o céu da boca virado para trás. Aí tem o D do inglês, o Th do inglês, o N, que é a nasal velar, e o Nhan, que é a nasal palatal, que é o nosso NH, né? Enfim, isso. E tem essa frase no final: um santuário é a parte principal mais sagrada de uma igreja. Se tem essa explicação aqui, certamente ela vai ser útil. Então a gente vai olhar para isso. Tá, a primeira coisa que a gente pode ver. Vamos começar com o derru. Vocês podem ver que todas as palavras aqui são compostas, quase todas, menos esse dum aqui. Costa. Não, desculpa, não é Costa, né? É, esse dum aqui não tem. Mas as outras todas, elas são compostas de duas raízes, dois radicais, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode decompor essas palavras, porque esses radicais mostram as relações entre as palavras, né? Por exemplo, esse irai, idum e iwanawa, provavelmente essas três palavras têm algum traço em comum, né? Que é esse i aqui, e etc. A gente pode fazer um desenho com isso, para a gente não se perder. Então, eu já fiz o desenho. Tem vários jeitos de eu desenhar um grafo, né? Eu escolhi, nesse problema, desenhar, só porque eu achei que ficava mais simples, desenhar assim. Cada cabritinha pega Covid. Tá, então, cada palavra, ela é representada por um traço vermelho, o traço vermelho é a palavra, e os pontos são os radicais dentro da palavra. Então, aqui, por exemplo, o radical I, que a gente falou, está ligado ao radical anawa, ao radical dry e ao radical zoom. E essas três linhas vermelhas significam que são três palavras do corpus que correspondem às linhas vermelhas. Então, fazendo o desenho desse jeito, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho aqui a lista das palavras em português e tudo que eu tenho que fazer é encaixar essas palavras em português, cada palavra em cima de uma linha vermelha. Quando eu fizer isso, está resolvido o problema. Certo? Então, vamos fazer isso. Tá, então, para começar, a gente pode pegar algum traço visual do grafo e tomar esse traço como... e começar por ele. Por exemplo, nesse grafo aqui, que é relativamente simples, a gente tem que o i está ligado a três, tem dois radicais que aparecem em três palavras, o i e o mitrut. Como é que a gente... Então, a gente precisa achar aqui nas palavras em português dois conjuntos de três palavras que tenham um traço em comum entre elas. Vocês têm alguma pista de qual poderia ser? Especialmente quem resolveu o problema? Falem ao vivo, porque no chat eu não consigo ver direito aqui. Né? Posso falar? Sim. A primeira que eu pensei foi, tipo, conjunto, porque tinha um monte de bananas, aí tinha calendário, que é um monte de dias, aí tinha esqueleto, que é um monte de ossos, eu fiquei tipo, olha, um monte de coisas conjuntos, assim. Muito bom. Tão bom que esse era o meu próximo slide. Opa, não, esse não era o meu próximo slide. Desculpa. Tá, além disso, vocês conseguem imaginar alguma outra relação? Entre três palavras? Sim, de religião. Uhum. Religião, algo sagrado. Né? Porque a gente tem santuário, tem igreja e tem domingo. Isso já dá uma pista que provavelmente pelo menos uma parte da população do Peru é cristã, né? Porque são referências cristãs isso. Porque eu fiquei, tipo, domingo é o dia sagrado em alguns, mas sábado é em outros, né? Mas também igreja também é uma coisa cristã, senão seria mesquita, ou seria templo, ou alguma outra coisa. Beleza. Então, a gente juntou três palavras, faz sentido, né? Então, tem três coisas que são religiosas, sagradas, e tem três coisas que são conjuntos. Beleza. E sobram três palavras aqui. Agora, qual é qual? Então, ou i, ou mitrut, significa sagrado. Ou i, ou mitrut, significa coletivo. Mas como a gente pode escolher qual é qual? Alguma ideia? Dá pra ir, tipo, tinha uma palavra
que seria osso, que estaria ligada com esqueleto, mas não estaria ligada com... Que era uma coisa sozinha, quer dizer, eu meio que assumi que era uma coisa sozinha, eu acho. Sei lá, vai que osso era composto de 2 significados, aí eu ia me ferrar muito. Mas eu assumi que seria algo difícil de acontecer. E aí eu fiquei tipo, tá, osso tá no meio das palavras, no caso não tá ali, mas estava no problema. Não tá ali em cima, no caso. Eu botei entre parênteses aqui embaixo. Ah, tá, ok. E aí eu sabia que tinha esqueleto. Eu falei, tipo, osso vai estar sozinho, então vamos ver qual que tem 3 e que tem uma palavra sozinho junto. Muito bom, Não, com certeza, porque se a gente está assumindo que esqueleto... Porque só, no máximo tem 2 radicais juntos, né? Então, se a gente está assumindo que esqueleto é tipo conjunto de ossos, então o osso tem que ser um radical sozinho. E aí a única coisa que serve é dum, para ser osso, né? Então, boa ideia. Tem várias outras maneiras da gente fazer isso. Por exemplo, a gente pode imaginar que o anawa é banana. Por que é banana? Porque a gente pode pensar que banana é uma fruta que não surgiu na Ilha de Rehu. Ela veio importada de algum lugar. Veio da Índia, né? Então, o nome banana deve vir da mesma palavra banana, como é em português, como é na maioria das línguas, né? Se a gente sabe isso das bananas, isso é uma maneira, né? Mas tem várias coisas que a gente pode fazer. Uma outra coisa que a gente poderia olhar, que a gente vai ter que olhar, na verdade, é assim, entre esses 2 conjuntos de 3 palavras, tem uma coisa em comum, que é esse dry aqui. Ou seja, tem algum traço em comum entre esse grupo e esse grupo. Entre uma palavra desse grupo e uma palavra desse grupo. Qual seria esse traço? Seria dia, né? Tempo. Dia. É. Dia, tempo, alguma coisa assim, né? Porque domingo é o dia sagrado e o calendário é um conjunto de dias. Então, beleza. Com isso, a gente consegue encaixar quase todas essas palavras. Então, o osso é aqui, o conjunto de ossos, o conjunto de bananas, o conjunto de dias, o dia sagrado. Agora, só falta decidir qual desses 2 é santuário e qual desses 2 é igreja. A princípio, a gente não sabe ainda. Né? Não temos pista. O que a gente sabe é que uma delas leva para um beco sem saída, ou seja, essa palavra não está relacionada com mais nenhuma, e a outra está relacionada com um outro stream aqui de outras 2 palavras. Então, a gente vai ter que olhar para as 3 palavras que sobraram e tentar ver qual dessas pode ter alguma relação ou com santuário ou com igreja. Tem uma ideia? É só uma coisa, é que eu não lembro muito da resolução agora, mas eu acho que dessa daí eu tentei, tipo, eu tinha achado esse Ga, eu não sei se é essa pronúncia, que acho que ele tava escrito em relação a outra parte da língua, a outra língua, e tipo, tinha uma relação, eu acho, e aí eu tentei achar tinha uma palavra meio que estava em comum nos 2, eu acho que era alguma coisa assim. Sim. Tipo, em vez de só focar em uma língua e depois na outra, acho que eu tava fazendo meio que junto. É uma possibilidade fazer isso, mas quando a gente fizer esse tipo de coisa, a gente sempre precisa tomar cuidado para não começar a multiplicar muito as nossas hipóteses. A gente tem que pegar uma hipótese, poucas hipóteses, e ir até o fim com elas. Se a gente começa a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, é fácil a gente se perder. Mas, assim, dá para fazer isso. Mas dá O que para eu fazer pensei é o seguinte, por exemplo, eu não sei se estava certo quando eu cheguei mais ou menos nessa parte, né? Eu pensei que o santuário não necessariamente tem uma parede. Eu não, eu não sei se está certo, é meio maluco assim, mas, enfim. Eu tentei e deu algumas respostas no final, então não sei. Uhum. Não, sim, faz sentido. Como alguém falou no chat aqui, eu acabei de ver, a igreja é algo físico, né? A gente pode pensar que a igreja é um tipo de casa, e casa tem parede. Isso, Santuário... exatamente. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, parede. Tá, porque aí, digamos, então, vamos supor, então aqui vai ser igreja, aqui vai ser parede. Então, essa outra palavra, qual outra palavra se relaciona com parede? A gente vai ter que supor alguma coisa sobre isso. Isso, a Maria Eduarda falou ali, parede é um pedaço, é uma divisória da casa. Tem alguma outra coisa que seja um pedaço ou divisória? Eu pensei na costa, que é tipo um pedaço da praia, uma divisória na praia. Isso. A gente pode pensar, por exemplo, que a parede é o limite entre o lado de dentro e o lado de fora da casa, é o limite da casa, e a costa é o limite do mar, ou o limite da terra, alguma coisa desse tipo. Então, faz sentido. Então, se for assim, então vai acontecer isso. A igreja é tipo uma casa sagrada, o santuário, sei lá, a parte principal sagrada, a gente ainda não sabe o que é Gá, talvez a gente não precise descobrir, pelo menos para essa parte a gente não precisa, porque está sozinho. Aí, então, tem a parede, que é a borda da casa, e a costa, que é a borda do mar, ou borda da terra. E o furador fica aqui, forever alone, mas a gente sabe que tem uma palavra sozinha aqui, que é essa aqui. Parece razoável, né?
Então, vamos supor que deu certo e a gente terminou a primeira parte. Então, vamos olhar para a segunda parte. Tá, aí acontece aqui tem um detalhe. Aqui eu tive que fazer uma adaptação na figura, porque a gente tem essa palavra, bergulho, eu deixei escrito para não esquecer, e aqui tem bergulho, ou seja, essa palavra aqui, ela é composta de 3 radicais. É a única palavra no problema que é composta de 3 radicais, bergulho. E tem a outra que é só bergulho. Então, a gente vai ter isso e tem o outro sozinho. Então, esse complexo aqui vai ser interessante. E o resto do grafo segue normal. E a gente tem esse dicionário aqui entre Derru e Semurri. Como é que a gente pode incorporar esse dicionário na nossa figura, né? Vamos trabalhar com figura, porque para não, de novo, é melhor a gente simplificar as coisas, não vamos ficar multiplicando as coisas. Então a gente vai trabalhar na figura e a gente vai botar essas coisas na figura. Então, tá, eu botei aqui em cima as palavras lá do Derru nos lugares que correspondem às palavras em Semurri. Então, por exemplo, eu já sei que Nhone Gye é costa, porque tem a tradução de Badie, que é costa, literalmente. Quer dizer, isso, Badie é costa, literalmente. E tem a palavra costa aqui em Semurri também. Então, beleza, costa a gente já sabe. Provavelmente Ba, ou Nhone, é borda, né? Então, a gente pode achar uma outra coisa que seja uma borda para colocar aqui. O que vocês acham que pode ser uma borda aqui? Acho que é costa, de novo, né? Não, isso, costa aqui em cima, né? Mas, além disso, precisa ter uma outra borda. Crepúsculo. Crepúsculo, né? Que é a borda entre o dia e a noite. A fronteira entre o dia e a noite. Então, o que a Maria Eduardo tinha falado, que esse traço semântico poderia ser ou borda ou pedaço, com crepúsculo parece que é mais borda mesmo, né? Aí tudo bem, a hipótese estava boa, mas agora a gente está refinando a nossa hipótese. Tá, beleza. Então, resolvido esse pedacinho aqui. Tem uma palavra solta que a gente não sabe o que é e tem esse negócio. Aí, o que acontece? A gente sabe que esse nini, tim, era a palavra que tinha ficado sozinha lá na outra, que era furador. Então, a gente vai ter que decompor o furador. Como é que a gente pode decompor o furador? Que tipo de metáfora é razoável da gente imaginar para um furador? Furador... Instrumento de furar? Uma metáfora que é super comum nas línguas é elas terem algum tipo de palavra para descrever ferramenta, instrumento, alguma coisa assim. Essas coisas que os humanos constroem para ajudar eles a fazer coisas que eles não conseguem fazer só com as mãos, né? Às vezes, esse instrumento tem a ver com... Também está no mesmo campo semântico de braço, de mão, essas coisas. Enfim, então vamos imaginar que é instrumento de furar. Então, o B deve ser instrumento, né? Porque não tem muita coisa de furar aqui. Quer dizer, tem 2 coisas de furar aqui, né? Tem a espora e tem o garfo, aqui no corpus. Que pode ser, talvez, o B-olho e o B-olho-outra. Né? Então, o B deve ser um instrumento e deve ter outros instrumentos. Aqui tem outros instrumentos aqui, né? Então, tá. Qual é garfo e qual é espora? Alguma ideia? O com ota é espora, porque é tipo furador de animal. Isso, porque assim, se o B, o olho e o outra fosse garfo, garfo seria o quê? Furador de comida, talvez? Alguma coisa assim. Então, o outra teria que ser comida, mas a gente não tem comida aqui no corpus, mas a gente tem animal, né? Espora serve para furar o animal. Então, isso. Então, B, o olho e o outra deve ser espora e B, o olho deve ser garfo, instrumento de furar, simplesmente. É interessante, né? Que é a mesma composição do Drehu, mas a metáfora é diferente. Lá eles usam instrumento de furar para esse alfinete estranho aqui, e aqui em Semurri eles usam instrumento de furar para garfo. Interessante isso, né? Acontece isso. Tá, não vou dar outro exemplo. Tá. Beleza. Então, isso aqui está resolvido. Então, a gente de quebra sabe animal. Faltam 4 palavras. Cama, copo, lápis, escrever. A gente tem espaço para 2 instrumentos e uma palavra sobrando. E um dos instrumentos tem um radical solto aqui. Qual que seria? Quais são os outros instrumentos? Escrever lápis, seria lápis. Isso. Lápis é um instrumento de escrever, então ti vai se escrever. Beleza. E o outro instrumento? Aí sobra cama e copo. Copo é um instrumento, mas cama não, né? Cama é estranho chamar cama de instrumento, né? Então vamos supor que é copo aqui. Então copo então seria instrumento de beber. E aqui o que sobra é lembra que Gá, a gente tinha lá, que era o santuário, né? A parte principal da igreja. Então, Gá significa parte principal, ou significa alguma outra coisa? Não sabemos, por enquanto. Mas a gente sabe que essa composição é lugar, sei lá, parte de lugar de dormir, não sei, alguma coisa assim, né? Por útil deve ser dormir.
Beleza, está resolvido então a segunda parte. Agora vamos para a terceira parte. Então a gente determinou as correspondências e agora a gente tem que responder as perguntas. Para responder as perguntas eu já botei as palavras separadas aqui, as que ele pergunta, né? Ele quer saber o significado de Wanawa e Dry, de Rule e de Pulut. E depois ele quer que a gente faça essas duas composições novas aqui. Vamos lá, o grafo do Drehu. O Wanawa a gente já viu, né? Banana. A gente pode ver tanto pela história da palavra quanto pelo lugar onde ela está no grafo. Então só pode ser banana. Tanto esqueleto como calendário a gente tem certeza que são nos outros lugares. Beleza. E Dry a gente também já viu que a gente tem certeza que é dia, alguma coisa parecida com dia. Tempo, alguma coisa assim. E essas composições aqui, a gente já sabe que I é coletivo, então Bi, ele está dizendo aqui, Bi é abelha. Então, Bi é coletivo de abelha. O que é o coletivo de abelha? Colmeia. E Tusi é livro, então Mitrota é religioso, sagrado, ou livro sagrado, livro religioso. Considerando que a gente está falando em um contexto cristão, é a Bíblia. Né? Já que a gente está falando de igreja, santuário, e não está falando de mesquita, por exemplo, então não é o Corão, é a Bíblia. Tem esse detalhe. Tá, agora vamos olhar, aí faltam só as palavras do Semuí. Então, o olho, a gente já viu, então, o olho, isso aqui é instrumento, então o olho deve ser furar, espetar, alguma coisa desse tipo, e pulut deve ser dormir. A gente pode olhar, a gente poderia fazer uma análise para ter mais certeza que essas três coisas circuladas em verde são verbos, né? Então, B é tipo instrumento de furar ou espetar, instrumento de beber, instrumento de escrever, porque a gente sabe que pelo menos um deles é verbo, né? Então, pode ser que, pela ordem das palavras, pode ser que isso aqui seja uma estrutura com verbo também. Então, faz sentido imaginar que pulut é um verbo dormir. Isso só ajuda a gente a ter um pouco mais de segurança disso. Então, é isso. Pulut é dormir. Aí a gente acabou a terceira parte e acabou o problema. Acabou. Isso ilustra, né? Mas a gente pode olhar depois problemas de grafos mais complexos. Tem vários outros que a gente pode olhar, enfim, tem umas sugestões na lista, se eu não me engano, e a gente pode seguir conversando depois. Ole significa obrigado, tanto em Drehu como em Semuhi, e a cabritinha está espreita.